Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu vou deixar para vocês uma mensagem que está em João 4, versículo 23, que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que possamos ter esse coração, que possamos buscar a presença do Pai. Sempre precisamos estar atento a todas as coisas e nós temos visto aí, principalmente nós que somos brasileiros, o que tem acontecido nos últimos tempos e nós vemos que cada vez mais o cerco está se fechando. E só vai sobreviver aquele que tem a presença do Pai, tá? Aquele que tem buscado estar na presença de Deus, andando conforme a palavra. Então, vai chegar um momento que todos nós, independente de placa de igreja, teremos que nos unir, porque o corpo de Cristo são formados por pessoas. Jesus morreu naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para que nós possamos ter o acesso livre ao nosso Pai, para que nós possamos conquistar a salvação eterna. Então hoje nós vemos aí muita divisão, muito oba-oba, muitas profetadas, muitas pessoas buscando somente o que tem aqui na terra, não é verdade? Eu não sou contra, já tenho vídeos aí falando que Deus quer que nós prospere, que Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida e vida abundante. Então não estou falando que é errado, mas nós não podemos ter o nosso coração nisso. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, as coisas do alto. E nesses últimos tempos, mais ainda, tá? Nós vemos aí coisas acontecendo no nosso país e nós não podemos fazer nada. Estamos de mãos atadas. O que nós podemos fazer? Buscar a presença do Pai. O que nós podemos fazer? Orar incessantemente um pelos outros, como diz a palavra de Deus. Parar dessa divisão de placa de igreja, porque a igreja tal que vai para o céu, a igreja tal que está correta. Buscar a presença de Deus numa unidade só. Parar de ficar nos preocupando em criticar o irmão porque usa isso ou deixou de usar aquilo. Irmãos, vamos na presença do Pai. É isso que nosso Deus quer. Nosso Deus está procurando isso. Olha só. Mas vem a hora e já chegou. Nós vemos aí que a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, quem o Pai está procurando? Aquele que tem o coração aberto, aquele que busca Ele de todo o seu coração. Entende? Às vezes nós ficamos preocupados em apenas montar algo aparente, né? Temos que ter uma aparência de cristão. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a nossa visão. Vamos começar a pedir a Deus discernimento de espírito, tá? As igrejas estão aí, algumas delas, alguns líderes, infelizmente, se corromperam. O que eles buscam hoje não é salvação de alma, é que as ovelhas estejam ali, né? Entregando o seu tudo, entregando a sua, como diz o meu irmão, muitos deles só querem saber da lã da ovelha, né? Eles querem benefícios próprios. Então não está preocupado se a pessoa está na prostituição, se a pessoa está com a vida destruída, está numa depressão, não. Eles querem que tragam ali aquilo que vai beneficiar a si próprio. Então nós temos que tomar cuidado também com isso. Busca uma igreja onde tem a palavra de Deus. Ainda existe homens e mulheres de Deus com o coração aberto para ensinar a palavra. Homens e mulheres de Deus que dão suas vidas, né, por ovelhas. Que estão ali se dedicando, buscando a presença do Pai, buscando conhecimento para poder guiar as ovelhas para o caminho certo. Irmãos, vamos nos unir. Vamos parar de diz que me diz, vamos parar de perder tempo com coisas que não edificam nossas vidas, vamos fazer a diferença, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, como diz a palavra. Aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. E a diferença não está somente na aparência. Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu lembro que era ensinado isso. Eu lembro que eu era jovem e naquela época, né, eu fazia parte de uma igreja e nós tínhamos mesmo aquela situação. Às vezes era frio, eu estava ali com a minha canelinha seca de fora, não tinha que usar aquilo que eles falavam que tinha que ser, né? Então tinha aquela aparência. E observa só, eu peguei um dia, eu lembro que no meio das meninas, na escola, as pessoas sempre falavam, você é crente, naquela época a gente tinha vergonha de falar. Porque naquela época as pessoas achavam que quem era crente, eles eram manipulados, eles não tinham, como posso dizer, faziam lavagem cerebral na nossa cabeça, assim que eles falavam. Não era um bom testemunho, as pessoas olhavam para nós com um olhar assim, nos desprezando.
Então, às vezes eu ficava com vergonha de falar, eu sou crente, né? E aí eu via que as pessoas sempre me perguntavam porque eu era diferente, por causa da maneira que eu me vestia. E um dia eu cheguei e perguntei pro meu irmão, eu falei, nossa, quando a gente vai, as pessoas perguntam, né, se a gente é crente. Ela falou, é porque é a luz de Deus nas nossas vidas. Aí eu fiquei pensando, falei, legal, porque essa parte é importante, né? Mas depois eu comecei a analisar que não, porque todas nós andávamos iguais, vestimos iguais, então por isso que falavam. E eu falei, Deus, eu não quero ser conhecida por cristã por causa da minha aparência. E depois fui amadurecendo isso, fui lendo a palavra, fui conhecendo a Deus. E hoje eu faço essa diferença na minha maneira de andar, na minha maneira de falar, né? É claro que as vestes vai ser algo que vai complementar, não é verdade? Aquele que serve ao Senhor, tem o Espírito Santo de Deus, nós sabemos como nós devemos nos comportar, né? Então, uma mulher de Deus, um homem de Deus, tem que estar bem vestido, tem que cuidar da sua aparência assim, o homem bem barbeado, bem vestido, a mulher bem arrumadinha, né? Pode sim, dependendo da sua igreja, se você não tem usos e costumes, usar o seu brinco, usar o seu batom, colocar uma roupinha bonitinha, bem asseada. E se você tem usos e costumes, não use, porque você está dentro de uma igreja que ensina isso, e se você se rebeliar ali, você está pecando, tá? Então, se você está numa igreja que tem usos e costume, continua desse jeito, minha irmã. Andando do jeitinho que você aprendeu, que você se sente bem. E a outra irmã, o outro irmão que está na outra igreja que não tem os costumes, continue servindo ao Senhor e glorificando Ele na maneira de você andar, na maneira de você se vestir, na maneira de você se comportar. Mas o importante não é a aparência, tá bom? É isso que eu quero que vocês aprendam em nome do Senhor Jesus. O importante é um coração na presença de Deus. É bem claro na palavra aqui, quando Samuel foi ali na casa de Jessé escolher aquele que seria o rei, não é verdade? E ali você já conhece essa palavra. Foi apresentado ali aqueles filhos que tinham cara de rei. E quando Samuel atentou para Eliabe e outros filhos de Jessé, ele disse, certamente é esse o homem que Deus escolheu, porque ele atentou pela aparência. E Deus foi bem claro, Samuel, não é esse que eu escolhi. Eu não sou como o homem, eu não vejo a aparência, eu atento para o coração. Então, gente, nós precisamos entender isso. O nosso Deus olha o coração. Montar uma aparência de crente é a coisa mais fácil do mundo, não é verdade? É só fazer isso, fazer aquilo e pronto, tá montado. Mas e o coração? É isso que Deus atenta. Então, essa mensagem para você hoje é essa. Procure buscar a presença de Deus. Jesus está às portas. O que nós estamos passando aí são coisas sérias. Não há tempo de nós ficarmos apontando o erro do nosso irmão, ficar brigando com o irmão, falando que o irmão fulano é da igreja tal não vai pro céu, que a igreja tal que tá certa. Gente, vamos deixar a placa de lado, tá? E vamos buscar ao Senhor. Vamos entrar em oração, porque o que tá por vir aí é coisa séria. Cada vez mais nós temos visto aí o que está acontecendo. Então, nós precisamos nos posicionar na presença do Pai. Vou encerrar agora fazendo uma oração breve e que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento do Espírito dele e que possamos cada vez mais buscar a sua presença. Amém? Senhor, meu Deus, apresento em tuas mãos cada uma que está aí do outro lado, ou irmão, ou uma irmã. Senhor, tu conheces a necessidade, tu conheces o que eles têm passado, Pai. Tu sabes, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem do servo do Senhor. Às vezes estamos passando por alguma dificuldade e nós não conseguimos entender, Senhor. Mas nesse processo o Senhor está trabalhando. Nesse processo o Senhor está fazendo com que possamos crescer, Senhor. Deus, dai-nos força para passar o que teremos que passar neste mundo. Senhor, eu sei que o Senhor estás à porta, que possamos cada vez mais nos santificar na tua presença, que possamos cada vez mais buscar, Senhor, entendimento, para que possamos, meu Deus, falar do teu amor, falar de quem tu és, falar da tua palavra, Senhor, da maneira que ela é, simples e verdadeira e eficaz. Sem essas coisas, meu Deus, de tantas brigas, tantas divisões no nosso meio, Senhor, tantos escândalos, meu Deus, mas o Senhor ainda é conosco. Pai, toma a nossa nação, toma o nosso povo nas tuas mãos. Antigamente, naquela época, o povo de Israel, muitas vezes, Pai, passaram por momentos difíceis e o Senhor sempre esteve presente. O Senhor abriu caminho no meio do mar, o Senhor fez sair a água da rocha. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor não mudou, Pai, o Senhor é o mesmo.
Hoje ainda o Senhor abre porta onde não tem porta. Hoje ainda o Senhor está presente no nosso meio. Mas muitas vezes, Deus, nós nos afastamos de Ti. Muitas vezes, Deus, nós buscamos coisas que não Te agradam. Muitas vezes, Pai, nós temos ídolos, sim. Nós pensamos às vezes que são somente imagens. Mas muitas vezes nós colocamos coisas, Senhor, mais importantes do que Ti em primeiro lugar. Como uma casa, um carro, um sonho, um projeto. E deixamos de colocá-lo em primeiro lugar. Que possamos ter essa consciência, Deus, que sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. Deus, entra com providência, capacita-nos, Deus, abre a nossa visão, enche da Tua presença as nossas vidas, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Pai, Te glorifico, Te exalto, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa oração. Senhor, que eles possam crescer, que eles possam prosperar, que eles possam chegar cada vez mais na Tua presença e que eles possam ser cheios da graça do Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te dê um dia abençoado, que você não se esqueça que sem o nosso Deus não podemos fazer nada. Tudo que nós fizermos, seja andar, falar, comer, se vestir, tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.